Fala pessoal, tudo bem? Bora lá? Mais uma aula de química, mais um conceito importante. Hoje eu diria assim um dos conceitos mais importantes da química, que é a combustão, tá? A combustão é uma reação famosa justamente porque gera muita energia, tá? Então, gerar energia é importante para o nosso dia a dia. É importante para locomoção, para alimentação, para manutenção de calor em ambientes, né? E ó, cuidado, né? Cuidado com o conceito calor aí, né? É a manutenção de temperatura agradável nos ambientes, né? Calor é energia em trânsito, em transferência, tá? Beleza? Então, dentro de entalpia de combustão, então é importante a gente verificar o que é combustão, tá? Então, bora lá. Antes de falar dos dois tipos de combustão que a gente tem, combustão é um processo onde eu tenho um determinado combustível, seja qual for, que em contato com o oxigênio, né, combustíveis à base de carbono, em contato com o oxigênio vai produzir CO2 e água. CO2 e água é a combustão completa, tá? Então eu tenho gasolina na presença de oxigênio, CO2 e água. Eu tenho álcool na presença de oxigênio, eu queimo, formo CO2 e água. Eu tenho diesel na presença de oxigênio, CO2 e água, tá? É lógico, você vai ter que balancear isso aí. Mas a reação básica é essa. Mas tem a combustão incompleta também, que é o caso onde a gente não tem oxigênio suficiente para reagir com aquele combustível, tá? Então a gente produz o quê? Monóxido de carbono, CO, e água. E muitas vezes, forma também fuligem. Então aquele fogão que não está bem regulado, né? Então o butano, o propano, que é o gás do combustível, do botijão de gás, vai entrar em contato com pouco oxigênio. Vai formar CO, fuligem, carbono, né? E água. E deixa a panela escura, deixa o fundo da panela preto, né? Ou aquele escapamento mal regulado que solta uma fuligem, uma fumaça escura, tá? Então é importante a gente pensar nesses processos. Mas é fundamental imaginar na geração de energia, tá? Beleza? Máquina a vapor, historicamente, era combustão para gerar energia, tá? Então, bora lá. Mas o que vem a ser a entalpia de combustão? Que é o motivo da nossa aula de hoje, né? Então, é a variação de entalpia envolvida na combustão completa de 1 mol de substância, 1 mol de combustível. E eu estou até grifando, circulando. Por quê? Nós vamos ver para frente por que eu enfatizo esse 1 mol. É quanto que eu quero saber de energia que é liberada num mol de substância. Mas, professor, por que você falou tanto que tem que ser 1 mol? Vocês vão entender no próximo exercício que eu já separei para vocês, porque é a melhor forma de a gente entender entalpia de combustão. Nossa, professor, que feio, tá tudo riscado. Vocês vão entender, porque eu não queria dar spoiler para vocês, tá? Então, ó, qual o valor da entalpia de combustão do benzeno? Nosso combustível, nesse caso, é o benzeno, C6H6. E ele deu alguns valores. Não se preocupem por enquanto, a gente já vai entender o que são esses valores. Tá? Então, ó, benzeno, né? Na presença de oxigênio, produziu CO2 e água. Combustão completa, tá? Mas a gente tem que balancear. E o spoiler que eu estava falando era isso aí, tá? Nesse caso, ó, quantos carbonos a gente tem? 6 carboninhos. Nos reagentes, eu tenho que ter 6 carboninhos nos produtos. Vou multiplicar o CO2 por quanto? Quanto? Sim, eu ouvi aí, ó. Por 6. Por isso que eu só faço aqui assim, ó. Por 6. Tudo bem? Agora eu tenho 6 carbonos nos reagentes e 6 carbonos nos produtos. Depois a gente vai para o hidrogênio, tá? Não vamos para o oxigênio, hidrogênio.
Então, ó, nos reagentes eu tenho 6 hidrogênios, beleza? E nos produtos eu só tenho 2. Eu tenho que multiplicar a água por uma determinada quantidade que possa resultar em 6 hidrogênios. Então eu tenho que multiplicar por 3. Olá, olá, apaguei aqui, multipliquei por 3. Perfeito? Então agora a gente tem 6 hidrogênios aqui também. Por último, o penoso oxigênio. Por isso que a gente deixa por último, tá? Vamos ver aqui, ó, nos produtos, quantos oxigênios a gente tem. Eu tenho 6 vezes 2, eu tenho 12. Mas eu tenho oxigênio na água também, ó. No CO2 são 12. E na água, 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. Com 12, 15. Então eu tenho 15 oxigênios aqui, ó, nos produtinhos. 15 oxigênios nos produtos. Eu tenho que colocar um número aqui, ó, para multiplicar o O2, certo? Olha o que eu coloco. Ah, fui lá e coloquei 15. Coloquei 15. Posso colocar 15? Não, porque 15 vezes 2 dá 30. Tá, então eu tenho que dividir isso. Dividir por quanto? Por 2, para chegar nos 15 que eu preciso. Aqui, ó. Tá? 15 sobre 2. Aí eu chego nos mesmos 15 oxigênios que eu tenho nos produtos. Tudo bem? E aí eu gostaria de fazer uma pausa. Por quê? A gente vê, quando estuda balanceamento, que o conceito de balanceamento é o quê? O uso dos menores números inteiros, isso é importante, para igualar a quantidade de átomos antes nos reagentes e depois nos produtos. E aí nós temos um problema aí. Por quê? Eu usei para o nosso balanceamento um número que não é inteiro. Eu usei uma fração, 15 sobre 2, certo? Nesse caso, o nosso balanceamento ficará assim, 15 sobre 2. Por quê? Porque no conceito, lembra lá quando eu fiquei circulando 1 mol, 1 mol, 1 mol? A definição de entalpia de combustão leva em consideração 1 mol de combustível. Então eu tenho que manter aqui 1 mol do meu combustível. Por mais que o balanceamento das outras substâncias contenha números que são frações. Tudo bem? Que não são inteiros. Então a gente vai deixar o balanceamento do jeito que está. Perfeito? Porque eu tenho que fixar 1 mol de benzeno. Agora bora lá para calcular a entalpia de combustão. Como que eu calculo essa entalpia de combustão? Ué, ΔH não é final menos inicial? Quem que é o meu final? Os meus produtos. Quem que é o meu inicial? São os meus reagentes, tá? Então eu vou até colocar em cores diferentes, tá? Ó, aqui eu tenho os reagentes e do outro lado eu tenho os meus produtos, em amarelo mais clarinho. Eu tenho os meus produtos. Perfeito. Então, o ΔH é justamente, ó, ΔH vai ser, no nosso caso, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, tá? É invertido mesmo, é delta, é final menos inicial, tá? Vamos construir essa expressãozinha matemática. Então, ΔH vai ser igual. Vamos lá. Qual o valor da entalpia padrão do CO2? Porque é o meu primeiro produto. Então eu vou fazer assim, ó, gente, ó. Vai ser 6 vezes o valor que ele deu ali, ó. Menos 400. Deixa eu até acertar isso aqui para não ficar feio, né? Ó, fica assim, ó. 6 vezes menos 400, que é o valor do CO2. Perfeito? Mais, ainda tô nos produtos. Vai ser o quê? 3 vezes o valor da água. Quanto que vale a água? Menos 240. 3 vezes menos
1240. Opa, fechei aqui, já trabalhei com todos os reagentes, agora, perdão, com todos os produtos, agora eu vou para os reagentes. Menos, tá? Porque é esse menusinho aqui, ó, menos entalpia dos reagentes. Vou colocar aqui, ó, uma vez o valor do benzeno, que é 80, tá? Mais 15 sobre 2, o valor do oxigênio. Opa! Professor, não dá para resolver exercício. E eu pergunto, por quê? Porque ele não passou o valor do oxigênio. E aí é a nossa segunda pausa importante. Seguinte, a gente, para calcular a entalpia das substâncias, a entalpia padrão, o valor de energia de uma determinada substância, tem que ter substâncias como referência, como padrão, tá? Então eu tenho uma referência, uma substância, e a partir dessa referência, dessa substância, eu calculo os valores das outras, tudo bem? E a gente adotou o valor de referência como sendo zero. E vai ser zero para quem? Olha a frase importante. A substância simples mais estável, ou a forma alotrópica mais estável. A alotropia é o seguinte, ó, tá vendo o gás oxigênio? O2. Ele é formado de 2 átomos de oxigênio, beleza? Mas os átomos de oxigênio podem se organizar de outra forma e podem formar ozônio, O3. Então, o mesmo elemento forma gás oxigênio e ozônio, que é O3. Na natureza, quem é mais estável e em abundância? O oxigênio, o O2, tá? Então, ele é tido como a forma alotrópica mais estável. Outro exemplo, carbono grafite, carbono diamante. O que é mais fácil achar? Ou em abundância, em maior quantidade na natureza? O grafite, tá? Então ele é a forma alotrópica mais estável. Outro exemplo, deixa eu ver. Bom, eu vou lembrar aí. Tem o enxofre, tem o fósforo, tá? E os metais vão aparecer na sua forma monoatômica. Então, por exemplo, se eu falo a substância simples ou a forma alotrópica, a forma alotrópica a gente usa para substâncias covalentes, né, moléculas. Mas os metais serão apresentados como alumínio, Al, ferro, Fe. Essas substâncias simples, mais estáveis, a gente adotou o valor igual a zero. Tudo bem? Por isso que não foi apresentado para a gente aí o valor do oxigênio, porque é zero e me ajudou. É uma coisa a menos para a gente calcular. Então fica lá, ΔH é igual a 6 vezes menos 400, dá menos 2.400. Menos, por que menos, professor? Por que você colocou já o menos? Porque eu estou fazendo 3 vezes menos 240. Eu sei que vai ficar negativo. 720, tá? Negativo. Aqui, fechei. Menos, olha lá, 1 vezes 80, 80. Se você fizer essa sominha completa, vai dar um ΔH igual a menos 3.200. E aí a gente para. Posso deixar meu resultado sem unidade? Jamais. Você perde meia questão. Olha lá. Kilojoule mol. Tudo bem? Ó, seguinte. Aqui eu tenho uma comprovação, ou um indício, melhor, um indício que o meu exercício está correto. Por quê? Se a entalpia de combustão é liberação de energia. Se eu libero energia, o meu ΔH tem que ser... Opa, não, essa caneta não. Meu ΔH tem que ser negativo. Tá, olha ele aqui, ó. Entalpia negativa é exotérmico. Exotérmico libera energia. Então, isso é um indício que eu estava no caminho correto. Tudo bem? Então, nesse caso, você tem o cálculo da energia que foi liberada na queima de 1 mol de benzeno. Tá? Exercícios de vestibular
podem fazer o quê? Eles podem passar o valor da entalpia de combustão, ele já dá esse valor aqui, eles podem fazer isso, e ele pede, por exemplo, a entalpia padrão do benzeno. Ele vai te passar a entalpia do CO2, a entalpia da água, e ele coloca isso aqui como incógnita, tá? Vai ser a mesma coisa, uma equação, uma incógnita, tá? Perfeito? Então ele pode passar o valor total da entalpia, ou da variação da entalpia, e ele pede a energia ou a entalpia padrão daquela determinada substância, daquele determinado combustível, tá? E aí você calcula normalmente, só que a incógnita deixa de ser o valor final e passa a ser a entalpia da substância. Perfeito, importantíssimo para a gente, processos de combustão. Quem que adora isso? Enem. Enem adora falar de combustíveis, adora falar de combustão. Perfeito? Ficou aí mais uma aulinha para vocês, mais um conceito, mais uma aulinha cheia de conceitos importantes que eu falei com vocês, que é combustão, combustão completa, combustão incompleta, substância simples, alotropia, certo? Variação de entalpia e, por fim, a entalpia de combustão. Falou, gente? Muito obrigado. Fica aí mais essas dicas. Curte, dá um like e se liga na química. Falou, gente? Um grande abraço, bons estudos e tchau, tchau.